A Associação de Apoio ao Doente com Cancro Digestivo alerta que o diagnóstico tardio do cancro digestivo pode fazer aumentar as taxas de mortalidade. Desde março foram adiadas nos centros de saúde mais de 4 milhões de consultas. Para percebermos melhor o problema, é nosso convidado esta manhã Vítor Neves, presidente da direção da Europa Colon Portugal, a quem agradeço a disponibilidade. Doutor Vítor Neves, muito bom dia. De facto, há aqui um adiamento nas consultas que vos preocupa e que vos levou a lançar este alerta. Quer-nos explicar mais em pormenor quais são as preocupações? Bom dia, obrigado pelo convite ao Porto Canal. De facto, as doenças oncológicas do foro digestivo representam cerca de 17 mil casos novos todos os anos e a mortalidade implícita destas doenças são cerca de 10 mil pessoas. O que quer dizer que é um enorme, é um problema de saúde pública muito grave. A situação antes da pandemia já estava grave e piorou imenso desde março. Todos os recursos, como nós sabemos, foram alocados para o tratamento do vírus e do contágio que estava a acontecer e, portanto, foram descurados os cuidados normais de saúde que a população tinha, sobretudo os doentes de risco e as pessoas de doenças crónicas. O que quer dizer que, a partir daí, foram adiadas consultas nos centros de saúde, os centros de saúde, aliás, continuam fechados só para consultas urgentes, foram adiados e aumentou o prazo de espera para os exames complementares de diagnóstico, colonoscopias, TACs, ressonâncias magnéticas, os tratamentos de radioterapia também foi aumentado o tempo em que eles deveriam ser aplicados, as cirurgias foram reduzidas e adiadas e, sobretudo, os rastreios de base populacional, porque dentro da doença do cancro digestivo existe o rastreio ao cancro do intestino e, parando o rastreio, ele já vinha a funcionar mal, estamos a contribuir de facto para que aumente o perigo da diminuição da sobrevida e da diminuição da qualidade de vida das pessoas. Olhando para esses rastreios e para o trabalho que tinha vindo a ser feito, apesar de estar parado, existe também muitas vezes uma desconfiança por parte das pessoas ou pelo menos uma falta de adesão. Nem sempre as pessoas chamadas para rastreios acabam por comparecer, o que é também um problema. É verdade. Os dados que foram publicados há cerca de uma semana pelo Ministério da Saúde dizem-nos que em 2019, hoje este ano já não vai ser assim, mas em 2019 ainda conseguiram enviar 400 mil convocatórias para os cidadãos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que enviaram uma carta com um kit onde era explicado e pedido que devolvessem um frasquinho hermético perfeitamente sanitário com pesquisa de fezes para poderem ser analisadas. Se essa pesquisa for positiva, é obrigatório uma colonoscopia no espaço de máximo de 3 semanas. E é um facto que os dados que foram apresentados demonstram que só 32% das pessoas é que respondeu positivamente a esse pedido. Há à volta do rastreio do cancro digestivo algum tabu, mas também demonstra aquilo que nós que estamos nesta área há 14 anos já sabemos. Não adianta só enviar um kit para a casa das pessoas para recolher as fezes para devolver ao centro de saúde, é preciso que esse ato seja acompanhado de uma campanha de sensibilização e de motivação para a população, explicando as razões e explicando a vantagem de poder fazer aquele rastreio do cancro do intestino. O rastreio está provado que poupa mais de metade dos casos em estado avançado. As pessoas que forem encontradas com a doença no estadio inicial têm uma grande probabilidade de viverem muitos anos. Se o estadio da doença for encontrado numa altura em que já está metastizada, o período de sobrevida é muito menor. Portanto, se nós, na altura em que fazemos o rastreio, conseguirmos enviar uma campanha de sensibilização e de comunicação adequada, vamos de certeza ter os dados de adesão que se têm na Europa e que são acima de 65%. Olhando para o problema, foi por isso que decidiram também olhar para essa forma de fazer as campanhas e os rastreios e que decidiram avançar para uma campanha que até ao final de outubro vai estar nas farmácias para alertar as pessoas para isso mesmo? É verdade, olha, é o 7º ano que temos esta parceria com o Grupo de Farmácias Aulão, que através da sua responsabilidade social oferece a todos os seus clientes. A lista das farmácias aderentes está no nosso site
e no site do Grupo Olão e gratuitamente a todas as pessoas que se dirigirem a esta farmácia é feito um inquérito e se as pessoas estiverem em condições de poderem fazer o rastreio, ele é proporcionado. Isto tem dois objetivos, de facto. Nós fazemos todos os anos milhares de testes gratuitos por esta via e também para provar que, de facto, só não há rastreio de base populacional em Portugal em todo o país, porque, de facto, não há vontade política dele acontecer. Porque se o Grupo de Farmácias Olão e a Europa Cola Portugal conseguem implementar um rastreio durante 2 meses gratuito para a população, de facto é muito fácil e o benefício é muito grande se o Ministério quiser submeter este rastreio às pessoas todas em Portugal. Há meios para o fazer? Quando fala de falta de vontade política, de que forma simples é que isso poderia ser implementado necessariamente a nível de, se calhar, dos centros de saúde? A pandemia, e deixe-me voltar atrás, veio demonstrar aos portugueses, acho que ninguém tem dúvida disso, que a saúde é o nosso fator principal de vida, ou seja, sejamos ricos, pobres, género, cor, situação geográfica, está provado hoje que um pequeno vírus transforma a nossa vida em minutos. E, portanto, se alguém tinha dúvidas, está provado que a saúde deve ser a prioridade nacional de qualquer país civilizado. E é bom que em Portugal se assuma que a política de saúde deve ser a prioridade essencial de qualquer governo. Se houver esta vontade política, como eu lhe chamo, porque nós já andamos a falar nisto há 14 anos, agora a pandemia veio agravar e muito aquilo que está a acontecer com a falta de cuidado aos doentes fora da pandemia, ou seja, aos doentes crónicos que estão a ser castigados, que estão a ser desvalorizados e subvalorizados no seu acompanhamento junto dos hospitais, vai ser e está a ter consequências muito mais graves que a própria pandemia. Portanto, é a altura de o Ministério da Saúde estabelecer uma estrutura nacional, visível, transparente, composta pelo Ministério da Saúde, o Ministério da Solidariedade Social, as ordens profissionais, a indústria farmacêutica e, sobretudo, as associações de doentes, para que tenham um programa de recuperação de tudo aquilo que não foi feito nestes 6 meses. Os números da pandemia estão vindo a aumentar e quanto mais aumentam os números da pandemia, mais atenção se retira à outra área dos doentes. Há doentes que são, portanto, a faixa de doentes crónicos fora da pandemia, e não são só os doentes do cancro digestivo, o próprio o rastreio do cancro da mama na Zona Norte está parado desde março e, portanto, há agravamentos na saúde geral dos portugueses que vão trazer consequências muito mais graves do que a própria pandemia. E, portanto, é bom que o Ministério da Saúde faça uma estrutura, mas que seja uma estrutura visível, com possibilidade de ser monitorizada e que vá acompanhar os doentes que estão a ser e que foram, e de certa forma até compreensível no início, que foram desvalorizados relativamente às suas doenças, onde se incluem também os rastreios, como é habitual. Deixa-me só acrescentar mais uma coisa. Nós estamos a viver outra vez o incremento dos testes positivos na pandemia e nós sentimos que os doentes que precisam de ir fazer tratamentos aos hospitais estão a ser chamados para as consultas, estão a começar a ter um medo novo que já estava ultrapassado de se dirigirem às instalações hospitalares com medo de contágio. Os hospitais estão preparados para receber as pessoas, têm zonas de segurança muito bem definidas e as pessoas não devem ter medo de ir aos hospitais, às consultas, aos tratamentos, porque as situações estão perfeitamente controladas. Nós não podemos estar a contribuir. Esta pandemia, dizia o professor Sobrinho Simões no domingo, no canal da Concorrência, que nós vamos ter a solução para esta pandemia é nós habituarmos-nos a viver com ela, habituar-nos a viver com o vírus. E isso passa muito pela nossa responsabilidade pessoal também. As nossas atitudes profiláticas e a nossa forma de estarmos com aquilo que temos de fazer para a saúde, e todas as pessoas dos 50 aos 74 anos sabem e têm que saber que é obrigatório fazerem o rastreio do cancro do intestino, devem promover essa ação, devem pedir aos hospitais ou pedir aos centros de saúde que ele seja prescrito. E todos nós temos que colaborar nisso. Cada vez mais
os pacientes têm que ser chamados e os utentes a colaborar e a intervirem no seu processo de saúde. Acho que se todos o fizermos, e se de facto este Ministério mostrar vontade política, transparente, não chega a dizer frases de que estamos a recuperar muito acima das expectativas. Os portugueses têm a obrigação de saber qual é o valor da recuperação. No nosso entendimento, elas estão-se a atrasar cada vez mais, por aquilo que os gestores dos hospitais dizem, e qual é o programa que o Ministério da Saúde tem para que, de facto, a situação se normalize a curto prazo. Dr. Vítor Neves, só para terminarmos, tem ideia quanto tempo vai ser necessário para retomar todo o atraso imposto pela pandemia, nomeadamente na questão do cancro digestivo? Vai ser necessário, sobretudo, começar, porque até agora, em nosso entendimento, não se começou. É necessário que se comece e que se faça um programa com métricas, com prazos, com estimativas, e os profissionais de saúde que estão nos hospitais e nos centros de saúde, nas unidades de saúde primárias, estão perfeitamente conscientes daquilo que precisam para reduzir o tempo e melhorar o atendimento às pessoas. Muito bem, Dr. Vítor Neves, agradeço-lhe a disponibilidade para estar connosco. Muito obrigada pela disponibilidade mais uma vez aqui no Mais Info do Porto Canal.